Bom, meu nome é Gabriel Gildin, tenho 21 anos, sou aqui da cidade de São Paulo e hoje vou me apresentar para vocês, falar um pouco sobre as minhas formações, experiências, competências, cursos e até curiosidades também. Bom, começando pelas minhas formações, eu me formei no Colégio Bandeirantes, no ensino médio. Realmente foi uma experiência incrível, porque eu evolui bastante, me deu uma boa base tanto de exatas como de humanas, mas principalmente no inglês, que eu entrei com um nível bem básico, com bastante dificuldade, e saí de lá com um nível bem avançado, com conhecimento vasto. Tenho facilidade, consigo me virar bem, mas ainda não sou fluente. Tenho o sonho de morar fora, de trabalhar principalmente nos Estados Unidos, trabalhar com tecnologia, na área de dados, e para isso eu realmente estou evoluindo, estou tentando virar fluente mesmo, estou fazendo um curso profissionalizante, extracurricular, para me tornar fluente em inglês, nesse idioma. E bom, falando um pouco sobre a minha graduação, eu curso Ciência da Computação no Instituto Mauá de Tecnologia. Estou atualmente no terceiro semestre, o segundo ano. Como são 8 semestres, eu me formo em dezembro de 2027. Eu entrei no Instituto Mauá de Tecnologia, que é um instituto bem renomado, diga-se de passagem. Eu entrei nele na engenharia de produção, mas nesse meio tempo consegui um estágio na empresa de dados, nessa área de tecnologia, e curti bastante. E me achei nessa área, realmente curti, realmente quis isso para minha vida, é o futuro. Então, diante disso, eu acabei tomando a decisão de mudar de curso e acabei mudando para Ciência da Computação. Escolhi esse curso, me encontrei, foi uma boa decisão. Estou realmente aprendendo bastante, evoluindo, curtindo. Estou tendo essa proatividade de aprender, porque realmente eu me encontrei nessa área, tenho facilidade nessa área. E, bom, também realizei cursos profissionalizantes na própria Instituto Mauá de Tecnologia. Então, cursos desde Excel do básico ao avançado, Excel para resolução de problemas, VBA, cursos de Python também. Então, cursos de IA com Python, a gente viu bibliotecas como Scikit-learn, TensorFlow. Fiz um curso também bastante intrigante de análise de dados com Python. Então a gente aprendeu bastante sobre a biblioteca Canvas para análise de dados, Matplotlib para visualização de gráficos, NumPy também, e etc. E bom, falando um pouco sobre a minha experiência profissional, eu estagiei por 2 anos, de março de 2023 até março de 2025, na empresa Vikings, do Grupo Nórdico, aqui de São Paulo também. E foi uma experiência incrível, eu evoluí tanto profissionalmente como pessoalmente. Falando um pouco sobre essa evolução pessoal, sobre as minhas soft skills, eu entrei lá com bastante dificuldade, eu era uma pessoa bem fechada, tinha dificuldade em comunicar, talvez por esse medo de como seria o mercado de trabalho, o mundo corporativo, e acabou que eu me dei muito bem, eu evolui bastante esse âmbito. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais comunicativa, com bastante facilidade realmente socialmente, e evolui bastante nessa área. Falando um pouco sobre as hard skills, eu entrei com pouco conhecimento também, um conhecimento básico em Excel, acabei evoluindo bastante nessa área de análise de dados. Hoje a gente tem um nível avançado de Excel, um nível avançado de ferramentas de BI, de softwares, tanto Power BI como o Qlik, QlikSense, QlikView, o Alteryx, banco de dados, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc. E falando um pouco sobre os projetos que eu realizei lá, eu realizei alguns projetos, eu gosto de enfatizar 2 deles. O principal foi o último agora no final do meu contrato, em que eu era estagiário, mas estavam entrando novos estagiários e eu acabei que eu criei e dei um curso de banco de dados para os novos estagiários. Então ensinei tudo sobre banco de dados, sobre o MySQL principalmente, então desde da modelagem, de relacionamentos e etc, até todas as funções, funções de query, triggers, stored procedures, functions e enfim. Posso mostrar como ficou o resultado, realmente ficou muito legal, foi um sucesso. E também gosto de falar sobre outro projeto, que é o projeto que a gente fez com a cliente Taco, que realmente foi muito bom para mim, porque eu tive esse primeiro contato com o cliente realmente. Então eu tinha esse medo de como ia ser o mundo corporativo, como ia ser esse contato com o cliente, e acabou que eu me dei muito bem, consegui aprender como é isso na prática.
foi um projeto de análise de dados, então a gente montou dashboards com KPIs, gráficos, tabelas diante das requisições do cliente, dos requisitos do cliente, e realmente foi um sucesso. Curti bastante essa experiência, esse primeiro contato com o mercado de trabalho, e estou à procura de um novo estágio para aprender mais sobre qualquer área que for, principalmente nessa área de tecnologia, tanto na área de dados, pode ser no back-end, no front-end. E bom, falando nisso, vou falar um pouco sobre as minhas competências. Em relação às competências nessa área de tecnologia, eu tenho conhecimento em várias linguagens, tanto Python, conhecimento bem avançado, tanto em diversas outras linguagens, por eu ter esse conhecimento em lógica de programação e programação orientada a objetos, então eu tenho um conhecimento, consigo aprender rápido qualquer linguagem que seja, tenho conhecimento em linguagens como Java, desenvolvimento web, então JavaScript, CSS, HTML, TypeScript, alguns frameworks, React, Angular, Bootstrap, e de conhecimento básico em outras linguagens que a gente começou a ver agora também, como C, C#, C++, Rust, R, Go, Swift, enfim, diversas linguagens. Tenho conhecimento também nessa área de dados, tanto ferramentas de BI, como um banco de dados, relacionamentos e etc. E também tenho uma boa facilidade em matemática, tanto em estatística como em cálculos. Realmente é uma área que eu tenho bastante facilidade. Eu acho que, diante dessa experiência que eu tive no mercado de trabalho, nessa minha última oportunidade de estágio, eu aprendi bastante. Eu tenho uma boa comunicação, me considero uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa aberta a ouvir novas ideias, uma pessoa que prefere ouvir do que falar, prefere entender o ponto de vista do outro. Eu acho que eu trabalho muito bem em grupo. Eu sou uma pessoa realmente bem centrada, realmente bem organizada. Gosto de entregar no prazo, sou uma pessoa dedicada, uma pessoa correta. Eu acho que eu também, um dos meus principais pontos positivos assim, de competência é que eu sou uma pessoa curiosa. Então eu não gosto de entregar e tá pronto. Eu gosto de saber o porquê. Então, se eu preciso de ajuda para alguma coisa e um colega me ajuda, eu não quero saber o que ele fez. Tá pronto e é isso, entregar. Eu quero saber o porquê ele fez, eu quero entender tudo de todas as funções. Então realmente essa curiosidade me motiva a aprender cada vez mais e mais, e realmente é isso que eu estou procurando com uma nova vaga de estágio, aprender com os melhores profissionais e enfim. Falando um pouco sobre as minhas curiosidades, eu sou uma pessoa, um fã de xadrez, me considero bom no xadrez, já participei de diversos campeonatos, também sou muito fã de futebol. E, enfim, falando um pouco sobre essa área de exatas, né, de xadrez também, eu sou monitor no Instituto Mauá de Tecnologia, sou monitor nas matérias de estatística, de lógica de programação e de lógica matemática e matemática discreta. E, enfim, esse foi o vídeo de apresentação, espero que tenham gostado, foi um prazer, muito obrigado.